Jesus esteja com você, meu irmão, amigo, em nome de Jesus. Vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 21. Está meio pequeno ali, tem que aumentar? Dá para ler? Então, só vamos deixar aquietar as crianças lá, subindo, professores indo para a escola dominical. O texto que nós vamos meditar hoje está em Filipenses 3, 12 a 21. É Paulo que fala. Ele fala de si mesmo. E ao mesmo tempo ele traz a mensagem para nós. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos ou aprendemos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é perdição, e o seu Deus é o estômago, tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E o tema é esse, de tudo isso que nós lemos, prosseguindo para o alvo. Só uma pergunta para a mídia ali. Você colocou o B? Não? Tá. Então vamos usar esse mesmo. Prosseguindo para o alvo. É importante, não é? Nós prosseguirmos. Mas qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Eu vou trazendo, você vai seguindo, tá? Será que é o dinheiro? Ganhar mais. O nosso alvo é a fama? É um diploma universitário? Tudo isso são alvos, não são alvos ruins, talvez. Reconhecimento pessoal. Talvez achar a cara metade, casamento. O nosso alvo é a conversão a Jesus Cristo? É algum desses alvos que Paulo fala? Não são nenhum deles. Porque conhecer a Cristo, receber Ele como Salvador, Paulo tinha experimentado lá em Atos capítulo 9. Se lembra quando ele perseguia a igreja? E ao meio-dia, apareceu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro vai ser para ti ir contra
usando o termo sinônimo, contra a ponta de espada ou ponta de lança, você vai se machucar. Aí Saulo pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus mostrando quem persegue a igreja de Deus está perseguindo a Jesus. Se alguém te persegue porque você é cristão, te prejudica, ele está fazendo isso diretamente com Jesus. E aí Saulo cai por terra. E acontece a conversão desse homem que era inimigo do Evangelho. Senhor, que queres que eu faça? Conversão é colocar nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Isso é conversão. É o novo nascimento. E dali em diante tudo mudou. Então não é a conversão do qual ele fala. Mas ele fala de quê? Ele fala de ficar mais parecido com Jesus. Aperfeiçoamento. Santificação. Ele diz ali, claramente no texto, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Quem? Jesus? Não. O modelo de Jesus, a maturidade cristã, santificação. E aí nós vemos o que nós podemos fazer. E vem a pergunta: o que devemos fazer para alcançar esse alvo de maturidade, de crescimento espiritual, de santidade diante de Deus? Então primeira coisa que ele diz, esquecendo o passado. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Talvez ele pensou ali em tudo aquilo que ele tinha conquistado nos estudos, na parte religiosa do povo judeu, não é? Como fariseu, como líder da religião. Talvez pensou nisso. Talvez em mais do que isso. Mas é importante que ele queria esquecer o passado. Mas pega aí. Esquecer o passado por quê? Não se diz aí que o passado nos ensina a sermos melhores, a não errar mais? Então, o que é esse esquecimento do passado? É a lembrança dos erros e acertos do passado, principalmente aqueles que atrapalham hoje a nossa vida. Por exemplo, os feitos positivos da minha vida. Eu fiz isso, consegui isso, peguei ali, consegui ganhar meu amigo para Cristo, porque eu tenho ofertado, eu tenho doado, eu tenho... Os feitos positivos não nos devem acomodar quanto ao servir Jesus hoje em dia. Não permita que as coisas boas que você fez na obra de Deus sejam um travesseiro de descanso e você diga: já fiz tudo, né? Pronto, deixa os outros fazer. Não, pronto, não estou aí. Então, nesse sentido, nós devemos esquecer até as coisas boas. Não usar elas como se fosse uma justificação para hoje estar tranquilo, não fazer nada. Mas principalmente, eu creio que ele pensa nos erros, na perseguição à igreja, como ele participou da morte de Estevão, primeiro mártir cristão, como ele guardou aquelas roupas, enquanto ele ficava feliz em ver aquelas pedras sendo atiradas naquele jovem, rasgando sua pele, e o sangue derramando pelo chão.
Eu creio que ele pensava nisso, nos erros. Então, os nossos erros do passado não nos devem derrotar, nem atrapalhar no dia de hoje. E para que isso não aconteça, só tem um jeito. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Porque Ele morreu por nossos pecados. Ele pagou o preço pelas minhas falhas, pelas minhas mancadas. A Bíblia diz, mas Ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E Romanos 8 diz, agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Só alguns. Todos? Graças a Deus, todos. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não pagou na cruz. Jesus morreu, pagou o preço, e é preciso crer, segurar isso, crer no perdão de Deus, senão os pecados de antigamente, as falhas ficam nos esmagando. Mas esquecer o passado é também esquecer as ofensas dos outros, ofensas que outros fizeram contra mim. E aqui eu vejo algumas pessoas sofrendo, carregando mágoa, um peso enorme, ódio, revolta, e quase não conseguem andar no caminho do Senhor. E muitos fracassos não conseguem carregar esse peso que está sobre as costas. Você já tem sentido esse peso alguma vez? Mágoa, ressentimento, porque você foi maltratado, você foi injustiçado por alguém, passado para trás, desprezado. Talvez uma pessoa, talvez teu melhor amigo, te decepcionou. Como esquecer as ofensas? Só tem uma... Volta um pouquinho, querido. Como vencer a amargura? Só tem uma solução, e é novamente Cristo, que nos ensina: perdoai. E até o Pai Nosso diz assim: se nós não perdoarmos os que nos ofendem, esse microfone não está bom, está alto, baixo. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus também não nos perdoa. Então só existe vamos pegar outro aqui, não sei se é o microfone ou o que é. Só existe um meio, é perdoar e declarar esse perdão, assumir esse perdão. Se lembra aquele ditado que eu gosto de relembrar e você sabe de cor? Perdoar é libertar e descobrir que o prisioneiro era eu. E aí ele lá no capítulo 4, Paulo fala de duas mulheres.
Evódia e Sintique. Havia picuinhas. Estavam chateadas uma com a outra, duas servas de Deus, duas mulheres que amavam Jesus, serviam a igreja de Deus. E solução é perdoar de coração. Eu às vezes vejo pessoas desistindo do caminho de Deus, porque estão continuando com a mágoa no coração. Não permita isso. Vamos adiante. Também temos que nos concentrar no alvo. Você já viu atletas de Olimpíadas, corredores, mantendo assim concentração sobre o alvo, atiradores, como eles se concentram, e até ainda para não perder a mira, eles o que quer dizer isso? Nós não podemos perder o alvo de Deus para a minha vida pessoal. O que Deus quer fazer em mim. Às vezes a gente deixa Deus usar os outros. Deus quer usar você. Deus quer que você cresça. Também precisamos prosseguir em direção ao alvo. Nós não nos acomodar. Uma cena não sai da minha cabeça. Não sei que ano que foi a Olimpíada, naquela maratona enorme, onde as pessoas estavam correndo, e ela estava chegando em último lugar. Alguém viu? Uma senhora, uma corredora, estava chegando e cambaleava, mas apesar de toda a fraqueza, toda a exaustão, ela mantinha, e não só mantinha o alvo em sua mente, ela prosseguiu, até que exausta, caísse, logo ao atravessar a linha. Gente, não desista, não canse na vida cristã, prossiga, em nome de Jesus, não se acomode, como diz no versículo 14 ali, então, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, prosseguir, não parar, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aqui temos mais uma maneira de alcançarmos, prosseguirmos, alcançarmos a meta. Diz claramente: é preciso exercitar. A necessidade do exercício. Viver a maturidade cristã no dia a dia. É Spurgeon que disse uma vez assim, Deus nos guarde de homens, eu digo também mulheres. Deus nos guarde de mulheres. E aqui ele está falando de pessoas cristãs, hein? Cristãos, que são santos na igreja, anjos nas ruas e demônios em casa. Ser
crente, cristão, santificado, maduro, na igreja, na rua, no trabalho, na escola, até na praia, onde quiser, onde você estiver. Amém? É isso que Deus quer de nós. Então, segura um pouco, viver a maturidade cristã dia a dia, se espelhar nos bons exemplos. Aí Paulo diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E os exemplos de outros, né? Meu exemplo. Mas pega aí, Paulo, há pouco ele não falava que ele fez muita coisa errada. Mas em um outro texto ele diz assim: siga o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. E quem segue o exemplo de Cristo, acaba sendo um bom exemplo para os outros. Amém? Amém. Mas também tem outros. E eu pergunto para você: alguém foi exemplo positivo na tua vida? Pense um pouquinho. Uma pessoa só, pense num nome. Achou um nome? Quem achou algum nome? Levanta a mão. Mas pense mais, deve ter alguém. Só 3, 4, o que é isso? Pense numa pessoa que foi exemplo em tua vida, que foi bênção, que te ajudou na caminhada. Achou? Quem achou? Levanta a mão. Graças a Deus. Agora tu fala para a pessoa que está do lado e diga só o nome, não precisa contar a história. Diga o nome. Pode falar, diga o nome lá. Diga lá, um para o outro. Que bom, né? Beleza, Deus colocou exemplos em nossa vida. Graças a Deus. Mas aí, será que todos são exemplos? Será que todos são exemplos? Infelizmente não. Infelizmente não. E nós vemos aqui a palavra de Deus, diz assim, Paulo diz assim, que existem também maus exemplos, cristãos, pessoas que deviam ser bons exemplos. Ele diz, existem maus exemplos. Versículo 18 a 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus não é o Deus maiúsculo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É um Deus de letra minúscula. É o estômago. Quer dizer, seu bem-estar. Importa que eu esteja bem, não importa as outras coisas. E tem orgulho daquilo que é vergonhoso. É triste, né? Eu tinha até vontade de mandar para todas as irmãs da nossa igreja. Eu vi não sei se foi no Face, uma senhora apresentando, e eu, quando vi aquilo, não quis nem abrir. Mas aí, li melhor, eu percebi que ela não estava apoiando. Então, veio uma mulher lá, no Face, fio dental, estava na praia, e uma senhora, uma serva de Deus comentando. Isso não tem nada demais, todo mundo faz isso. E como ela então começa a colocar com muita sabedoria, como é importante que aquela pessoa que segue Jesus,
tenha pudor, até na praia. Não precisa viver como os muçulmanos, de saia comprida e não sei o quê, não. Que as pessoas reconheçam que você não é vulgar, que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que Jesus, o Espírito Santo, habita entre você. Você é diferente, você é diferente, você pertence a um povo santo, geração eleita, embaixadora do reino de Jesus, embaixador também, não é só para as mulheres não, é para os homens também, vai? Então, vamos adiante. Aí ele fala sobre a recompensa por prosseguir em direção ao alvo. Então a primeira recompensa é participar do maravilhoso projeto de Deus para a sua igreja. Estão vendo? Prossigo ao alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo. Pode passar. Participar do maravilhoso projeto futuro da Igreja de Deus. E aí ele explica, através do arrebatamento. E quando a gente olha tudo que está acontecendo em nosso redor, enchente, cidades queimando, pense lá nos Estados Unidos. Eu vi uma série de artistas famosos, pessoas que tinham casas de 150 milhões de dólares. Nós vemos as enchentes também no Brasil e em outros lugares, terremotos. E Jesus diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossos olhos, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não sabemos se amanhã, mês que vem, ano que vem, mas estamos próximos da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, haverá o arrebatamento. A Tessalonicenses 4 fala muito claro sobre isso. Os que são de Jesus receberão num piscar, abrir e fechar dos olhos, um novo corpo glorificado como o corpo de Cristo. Os que já morreram crendo em Jesus, e temos muitos exemplos, um deles que eu me lembrei aqui, irmão Hannon, que foi grande exemplo para mim, ressuscitarão com o corpo como Jesus na ressurreição. Graças a Deus por isso. E não só isso, ele não fala aqui sobre, mas esse grupo vai vivenciar a derrota do anticristo, falso profeta e Satanás, e vão participar do governo de Cristo no milênio. Assim eu entendo a Escritura. Se alguém entende diferente, mas eu entendo assim. E finalmente, a vida eterna. Vida eterna, onde não há dor, não há lágrima, há só adoração, alegria na presença de Deus. Você sabe que o cristão não morre, né? Não morre. Ele passa para uma outra dimensão. Foi aqui? Para uma outra dimensão. Continua. E vai ressuscitar. E vai participar de todas essas bênçãos. E às vezes por ninharia, coisas sem valor, nós estamos tentados a perder
todo esse glorioso futuro da igreja de Jesus. Por isso, irmão, não desanime, não pare, não se acomode, não desista, continue em direção ao alvo, porque eu quero estar junto com você na eternidade. Amém? Deus te abençoe. Prossiga para o alvo. E agora você vire para o teu colega do lado, olhe nos olhos dele e diga assim, diga assim: prossiga para o alvo. Diga isso. Amém? Amém. Deus te abençoe.